tudo bem? Vamos para mais uma aula de geografia, mas a nossa aula de hoje será uma revisão para ajudar vocês lá na atividade avaliativa. Vamos então rever o que nós estudamos? Então vamos lá, vamos começar lá pela página 82. Lá vem falando a paisagem em transformação. E o que significa isso? Vamos lá ver se vocês sabem explicar para a prof. Como nós já conversamos nas outras aulas e também nas nossas aulas do Zoom, a paisagem se transforma porque cada vez que o homem adiciona lá uma coisa, elementos concretos e não concretos, ela passa a se transformar. Por exemplo, na frente da minha casa, antes, só existia um mato, às vezes tinha uma vaquinha e agora eles construíram um condomínio muito bonito. Então, cada vez que eu abro o portão, eu lembro dessa nossa matéria de hoje, que a paisagem vive em transformação. Um dia ela só é mato, só é grama, e no outro tem coqueiros, tem construções, né? Tem coisas bonitas ou também pode ter coisas feias. O que seria isso? Se eu não cuidasse da paisagem, né? Se ali começasse a colocar lixo, entulhar lixo, se todos os meus vizinhos chegassem ali e jogassem lixo, então a paisagem se transformaria? Se transformaria. Para uma coisa ruim? Sim, para uma coisa ruim. Mas sorte a minha que na frente da minha casa se transformou em uma coisa bonita. Então nós estamos estudando isso, que a paisagem ela se transforma. Aí no livro vem dando o exemplo lá em Niterói, do bairro Icaraí, como ele era antigamente e como ele é hoje, certo? Também mudou, que antigamente era só um riozinho, árvore, e hoje tem estradas, muitos carros, prédio, então a paisagem se transforma, certo? Nós também vimos aí em geografia o valor da paisagem. Lembra que nós fizemos algumas pesquisas? Quais que eram as paisagens que tinham aqui um certo conhecimento na nossa cidade, um certo reconhecimento? Então, olha só. Aí vem falando de elementos concretos e elementos não concretos. Então, vamos lá. Os elementos concretos são fixos, construídos na natureza, pela natureza ou pela sociedade local. Então, olha só. Aí tem o relógio solar de Natal, olha a imagem que eu estou colocando para vocês. Também existe o Jardim Botânico de Curitiba, vejam só. Agora vamos falar uma daqui. Qual existe daqui? A Praça das Araras. Qual outra que poderia existir, que vocês lembram? A Praça Ari Coelho. Então, olha só, essas são elementos concretos, que são fixos, ficam lá, não saem por nada. Também falando sobre elementos não concretos. Aí no livro vem falando que elementos não concretos ocorrem quando elementos culturais, como tradições locais, correm o risco de se perder se a paisagem concreta for modificada. Aí no livro vem nos dando um exemplo. A Nova Jerusalém, que é considerado o maior teatro a céu aberto, certo? Lá em Pernambuco. E aqui na nossa cidade, o que nós temos? Eu pensei em uma coisa, lá na casinha do Papai Noel. Lá é um elemento não concreto, por quê? Porque lá é uma tradição. É só em uma certa época do ano que ela aparece. Quando? Final do ano, certo? Qual outra que vocês podem lembrar aí? Vamos ver se vocês lembram. As feiras culturais, que elas não estão lá o tempo todo, elas são montadas. Por quê? Porque elas fazem parte de uma tradição, de uma cultura. Entenderam? E aí, vocês tinham que fazer uma pesquisa, então vocês também deem uma lidinha nessa pesquisa que vai ajudar vocês. Nós já corrigimos e falamos sobre alguns elementos aqui da nossa região. O Parque das Nações Indígenas, Praça das Araras, Praça Ari Coelho, a Feira Central de Campo Grande, todas essas fazem parte dos elementos, né? Concretos e não concretos.
Também aprendemos sobre paisagem em destaque. Olha só, aprendemos a identificar a paisagem, se ela é natural, arqueológica, histórica ou cultural. Aprendemos a descrevê-la e também aprendemos a ver se ela tem um valor social para o nosso município, certo? Um valor social, um valor cultural, um valor financeiro. Então, olha só, uma paisagem que vira um ponto turístico, por exemplo, lá em Bonito, todo mundo vai, todo mundo paga para passar os dias nos balneários, para olhar aquela paisagem linda. Aí no livro vem falando também lá do Cristo Redentor, a praia de Copacabana, vem falando de Fernando de Noronha. Então tudo isso são paisagens que para o seu município tem um valor cultural, tem um valor turístico que acaba trazendo dinheiro para a cidade, então é uma paisagem importante a ser preservada, né? E também vemos paisagens que permanecem. O que seria isso? São aquelas paisagens que as pessoas fazem questão de cuidar, porque o lugar é lindo. Então, como Fernando de Noronha, como a prof já disse aqui, as pessoas cuidam, as autoridades cuidam, as pessoas que moram lá cuidam para que não tenha lixo, para que seja bem aproveitada pelo ser humano, mas sempre cuidando do meio ambiente, né? Então significa o quê? Que ela permanece, ela está lá como Deus a criou. Não existe um prédio, não existe uma ponte, nada feito pelo homem, né? Então ela é uma paisagem natural. Então eu espero que vocês tenham gostado da nossa revisão, tenham entendido aí e relembrado o que a gente estudou, tá bom? Se precisarem, a prof está à disposição. Qualquer dúvida sobre as paisagens, sobre a nossa matéria de geografia, a prof está à disposição, tá bom? Beijos, fiquem com Deus!